Fala aí, meu povo, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Bora conversar um pouquinho? Pedir um minutinho da atenção dos senhores, só para eu compartilhar a live aqui e eu já retomo. Domingão, final de aliás, início de uma nova semana, né? Amanhã já é segunda-feira. E como sempre as coisas vêm à minha cabeça, me dá um estalo e eu tomo a iniciativa de me comunicar com vocês. Não havia programação, mas eu tomei o cuidado de ler a pauta da próxima reunião que acontecerá amanhã e entendo que é bastante pertinente estar discutindo e estar conversando aqui com vocês acerca do que será votado, do que será apresentado e da vida de vocês que está nas mãos daqueles que se julgam representantes públicos, né? Que deveria fazer com que a voz de vocês houvesse de ser soberana. Entretanto, todavia, não mais obstante, nós sabemos o que realmente acontece, não acontece dessa maneira. E eu quero aproveitar para poder pontuar cada tópico que eu li. Obviamente eu não tive tempo de estudar os projetos que serão apresentados, mas existem coisas ali que são tão óbvias que chega a ser surreal. Apesar de que nada aqui nessa cidade mais pode ser considerada dessa maneira. Infelizmente, não me assusto mais com nada, para mim quase que nada já é novidade, e eu sei que para vocês também. A intenção ainda de continuar falando, de continuar conversando com vocês, é insistir na necessidade de disseminar as informações que nunca foram compartilhadas, que sempre ficaram ocultas, à mercê do controle, do domínio apenas daqueles poderosos e que se beneficiam da máquina pública da maneira mais sórdida possível. Isso sempre aconteceu, isso sempre foi uma máxima aqui em Guapé. Então, o nosso objetivo foi tentar quebrar esse paradigma, levando para vocês as informações que ficam aqui num linguajar extremamente complexo, difícil de ser entendido e mascarado entre juridiquês e palavras que não são, né, acessíveis ao conhecimento da população, haja vista que o PL que apresentamos e que, diga-se de passagem, foi aprovado, que trata a respeito de linguagem simples nos projetos de leis a serem encaminhados e apresentados naquela casa, nunca foi respeitado. Continuam encaminhando essas pautas que ninguém entende absolutamente nada, então se a gente não tomar um pouquinho de cuidado para lê-las e tentar compreender e levar os senhores numa linguagem que seja mais simples, a população continuará à mercê desse grupo de malfeitores que banalizam e que utilizam dos caminhos da política para encherem os seus próprios bolsos, beneficiarem as suas próprias famílias, ludibriar aqueles que são mais simples, os que mais precisam, as pessoas mais humildes, né? Com políticas populistas em época de campanha, e eu vou estar mostrando para os senhores como eles já estão coordenando para que isso aconteça e continuem utilizando dos nossos irmãos mais simples, que mais precisam, de maneira suja, baixa e sorrateira. Então eu conto com a atenção de vocês no Instagram, Facebook, compartilhem aí se for possível. E bora conversar um pouquinho. Antes de entrar aqui na pauta propriamente dita, eu queria tratar com os senhores, porque eu ainda continuo sendo procurado, eu continuo recebendo uma quantidade de mensagens, ligações absurdas, e por um lado eu fico bastante feliz, e por outro eu fico um tanto quanto desanimado, porque eu não vou, como eu disse desde a primeira vez que eu abri a boca, ficar aqui me travestindo, ficar aqui fingindo ser quem eu não sou, para tentar angariar apoio, para tentar conquistar a simpatia de ninguém. Eu trago para os senhores a mais pura e sincera informação que eu consigo encontrar, para que os senhores possam fazer o julgamento que cabe a cada um de nós. Eu não estou aqui tentando persuadir absolutamente ninguém. A política que eu prometi entregar para os senhores foi essa. E, apesar de não estar em um cargo eletivo, eu continuo entregando a mesma política. Haja vista que eu não comprei nenhum voto, graças a Deus, não foi necessário. Então,
eu tenho obrigação sim. Se eu tivesse comprado o voto, a minha obrigação teria terminado no momento que eu paguei pelo meu voto. Como eu não desembolsei dinheiro de maneira alguma e nem favores sujos para poder conquistar a atenção de vocês, eu tenho que ser homem até o meu último suspiro, mantendo a mesma linha que eu prometi para os senhores, que eu estaria imprimindo, que é de trazer a verdade para os senhores, para que os senhores utilizem dessas informações da melhor maneira possível. E tem muita gente me perguntando, Tiago, mas eu não vou ficar aqui citando nomes não, para um bom entendedor, um pingo é letra. Eu não quero ficar utilizando de nome de ninguém, até porque não tem ninguém utilizando diretamente, publicamente o meu. Óbvio que nós sabemos que nas rodinhas, nas visitas que estão sendo feitas, aí eles utilizam o meu nome. Mas eu procuro não fazer o mesmo, eu não quero me nivelar e eu pretendo esclarecer mais uma vez. Vou começar a trazer esse esclarecimento para os senhores e posteriormente, lá pelo meados dessa semana, quarta ou quinta-feira, eu pretendo estar fazendo uma live e sendo muito direto com relação a essa nossa posição, que não é uma posição só minha. Qual seja, Tiago, por que você não vai apoiar o médico? Por que você não vai caminhar? Por que você não vai ajudar? Pessoal, convenhamos, eu deixo claro para cada um de vocês, eu sempre tive apreço, respeito para com o possível candidato que está aí tentando angariar apoio. Ele está fazendo a velha política. Então já começa por aí. Por que não apoiaremos? Porque está dentro da velha política. Se ele quiser vir caminhar com a gente, estamos de braços abertos para poder recebê-lo no nosso grupo. Desde que ele decida com quem ele vai andar. Não dá para andar com Deus e com o diabo ao mesmo tempo. Não dá para ser de direita e de esquerda ao mesmo tempo. Não dá para sentar com Lula e com Bolsonaro ao mesmo tempo. Ou você escolhe um caminho ou você escolhe o outro. É muito simples esse entendimento. Como é que eu vou caminhar com uma pessoa que está sentando, e não foi uma só vez, e eu não estou falando pelos cotovelos, não, que está sentando com o advogado do demônio, com o câncer da política guapeense. Não só com ele, com outros aí do meio, que são tão ruins, eu não vou dizer que são piores, porque no meu entendimento, na minha concepção, essa figura é a pior figura que existe no cenário da nossa cidade. E eu vou além, não é só dentro do quesito, essa palavra ela é muito esdrúxula, não é só dentro do que concerne a política, não. Esse cidadão ele não tem nada de admirável, de respeitável. Uma pessoa que não respeita a mulher alheia, uma pessoa de conduta totalmente duvidosa, que fica falando com a voz baixinha e dizendo que eu sou grosseiro, mas eu sou sincero. Sou sincero e nunca caminhei pelos caminhos que ele está acostumado. Nunca desgracei com a vida alheia para poder encher meu bolso de dinheiro. Então, essa pessoa que está saindo aí, fazendo campanha já, junto com pessoas que cresceram junto comigo, que me conhecem, que fizeram uma lambança danada aí nas demais campanhas anteriores e que continuam trilhando o mesmo caminho, não dá para seguir. Eu não vou caminhar. Ah, Tiago, mas se você não aglutinar, o seu grupo vai perder, que nós percamos. A vida é assim. A vida não é feita só de vitórias, e às vezes aquilo que parece uma derrota, na verdade, na maioria das vezes não é. Haja visto o que aconteceu comigo. Foi ruim? Lógico que foi. Amargo? Claro que foi. Mas hoje, depois de algum tempo passado, refletindo acerca de tudo que aconteceu, não teve nenhuma derrota, muito pelo contrário. O que houve foi uma vitória que eu não consegui enxergar pela cólera que me dominou, pela mágoa, pela revolta, pelo nojo de olhar para a cara daquelas pessoas dissimuladas, por saber que possíveis criminosos é que articularam o roubo do nosso mandato. Então isso tudo traz um sentimento muito ruim, uma energia muito ruim, que precisa de um pouco de tempo, precisa, além de tudo, de Deus no coração. E cada um desse aqui que às vezes eu mostro para os senhores, não sou eu que compro, não. São pessoas que me abordam na rua e falam, Tiago, cadê o seu? Falam, olha, arrebentou. O último que tinha me dado era o PP. Falei, ele olhou para mim e falou, Tiago, cadê? Eu falei, arrebentou, PP.
Para não perder, eu coloco ali no meu São Francisco. Ele, não, esse aqui não vai arrebentar. Me deu, durou aí, sei lá, uns 3 ou 4 meses. Tava soltando o crucifixo, arrebentou, graças a Deus, aqui dentro de casa eu peguei. Tá ali, ganhei outro de novo. Então, se nós não tivermos Deus no coração para que Ele nos traga serenidade, discernimento e aceitação para a gente entender que nem tudo nós teremos as ferramentas necessárias para conseguir efetuar as mudanças que nós tanto desejamos, eu vou entrar no parafuso, vou ficar deprimido e não vou sair do lugar e não vou conseguir servir a minha gente. Então, se amanhã teremos condições de ocupar um espaço em um cargo eletivo, seja executivo, seja legislativo, isso vai ser consequência do que está sendo construído, não é de agora. Não é de agora. Tem muita gente preocupada também, Tiago, porque se não tiver um nome forte, porque se não tiver uma pessoa, caso você não possa, não insista, porque eles já fizeram pesquisa. Primeiro, mentira. Não fizeram pesquisa para estar vindo nenhuma, até porque não está. No momento, para fazer isso, eles não despenderiam dinheiro de forma desnecessária, porque a minha situação ainda está incerta. Então, eles não iam rasgar dinheiro. Então, isso que está sendo entregue para vocês é mais uma mentira. E tá aí o porquê que eu não estou caminhando. Se o que está se colocando como candidato quiser vir caminhar conosco, quiser vir dividir a nossa luta, a nossa batalha, ele será bem recebido. Não quer dizer que ele será a figura que irá representar o nosso grupo como possível candidato. Eu nunca me coloquei assim, nunca fui hipócrita de dizer que eu não teria pretensão. É claro que eu gostaria de ser honrado com a confiança da população. Por que eu haveria de mentir sobre isso? Mas isso nunca foi impositivo, eu nunca cheguei para o meu grupo e serei eu e ponto e acabou. E será a raiz e ponto e acabou. Não, eu nunca fiz isso. Eu discuto com o grupo possibilidades que possam ter aceitação por parte da população. Até porque a política que nós desejamos, essa figura novamente onipotente, por parte de um prefeito ou uma prefeita, isso tem que ser extirpado. Essa coisa mitológica, como deuses na antiga Grécia. Isso tem que acabar. Quem administra é um coletivo. Quem tem capacidade? Ah, sua esposa. Tiago, não fala que você não tem capacidade. Eu nunca disse que eu não tenho capacidade. Eu me formei, estudei, sou curioso, leio e estudo bastante. Mas a minha habilidade maior não é em coordenar números. E por que eu haveria de vir trazer isso para a população? Olha, eu sou formado em administração de empresas, estudei numa das melhores universidades do sul de Minas, tranquei minha matrícula por isso, depois me formei em outra, sempre li, procurei aprender, Henry Ford e tantas outras. Estou aqui já viajando em teoria geral da administração, né? Fayol e por aí vai. E tentar me vender como o soberano, o cara da administração para os senhores. Não, eu não quero fazer isso. Porque a habilidade que eu tenho é de conversar, é de tratar com pessoas, é de encontrar caminhos e de, além de tudo, de sentir o que você sente. Em especial, o que a população mais pobre sente. Porque foi de lá que eu vim e é aqui que eu permaneço. Se hoje eu tenho uma casa um pouquinho melhor, que não tem nada de grandioso, não existe nada de luxo na minha casa, foi porque eu trabalhei bastante. E eu não fiz nada além do que isso. A minha vida é matar um leão por dia. Eu tenho o dia e a noite. Não sou possuidor de bens, não sou herdeiro, nunca herdei nada além de uma cota que a minha mãe me transferiu do Clube P. Exceto isso, nada. Então eu nunca me vendi com fantasias para os senhores. Eu sempre me apresentei da maneira como eu sempre fui, como eu sou e como eu continuarei a ser. Simples, grosseiro quando for necessário, polido quando for necessário, firme, manso, depende. Depende das circunstâncias, depende da situação. Paciência não é um atributo que eu carrego comigo e eu estou trabalhando muito porque isso realmente é uma falha que eu carrego comigo. Eu tenho que deixar de ser um pouco menos explosivo,
tem que ser um pouco menos explosivo, um pouco menos reativo. Existem coisas que eu preciso realmente digerir, tomar a famosa água do André Luiz, né? Coloca água na boca. Não engole, não. Conta até 10. Pensa. Porque aí a possibilidade de erro é menor. Então, tudo isso são coisas que eu tento aprender para melhorar como pessoa, como marido, como pai, como amigo, como cidadão e como político. É muito simples. Então, novamente, para os senhores que me questionam do porquê está sendo tão firme, alguns apontando, dizendo que eu sou radical, não, eu não sou. Os senhores querem acreditar numa figura mitológica? Querem acreditar naquela figura? Ai, porque ele é médico. Ai, porque ele é engenheiro. Ai, porque ele é doutor. Ai, porque ele... Não, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Isso não é relevante. Não é e nunca foi. O que é relevante, para mim, é a coragem, independente da maneira que cada um ajudou ou venha ajudar. Está aqui, ó, onde tudo acontece. Se estão indo aí nas suas propriedades rurais e outras pessoas, Tiago, você não veio aqui em casa ainda. Eu espero que vocês entendam. Eu não recebo ajuda de empresários para poder manter a minha vida, para poder pagar pelo combustível que eu gasto, para poder manter com as despesas da minha caminhonete. Isso tudo é feito de coração, por um propósito, por um ideal. Então eu não consigo, hoje eu vou lá nos Penas, amanhã eu vou na... Eu não dou conta, eu não tenho estrutura financeira para isso. E isso traduz-se em verdade, porque eu não farei essa velha política. Se algum dos senhores que me acompanham, que assistem às minhas transmissões ou que irão assistir ainda, estiverem preocupados ou tendo como base esse tipo de coisa, não, eu não sou a melhor pessoa para vocês estarem ouvindo. Continuem acreditando nos lobos travestidos de cordeiros, que nunca fizeram absolutamente nada, que nunca levantaram a sua voz, que nunca ajudaram quem ousou levantar a voz contra esse sistema corrupto, e agora aparece do nada, se colocando como a melhor opção. Mas e a sua situação, Tiago? Li, estudei, conversei com advogados, estive no cartório eleitoral esta semana. Tá aqui, ó. Certidão circunstanciada. Certifico que Tiago Sávio Câmara, nascido no dia 6/3/1980, filho do fulano de tal com a ciclana, inscrição eleitoral número tal, compareceu neste cartório para ter ciência dos dados constantes em seu cadastro nacional de eleitores, tendo em vista o trâmite de processos administrativos em seu desfavor na Câmara Municipal de Mapé. Certifico ainda que sua inscrição está em situação regular e possui quitação eleitoral. Entretanto, consta o lançamento do ASE 540, ocorrência a ser examinada em período de registro de candidatura, que tem como complemento o decreto legislativo que me cassou. Então, ocorrência a ser examinada. O que isso significa? Significa que a lei não é da maneira como está sendo pregado. A anta da Dilma foi cassada, ela não perdeu os direitos políticos dela. Eu não estou dizendo para os senhores que eu não perderei os meus. Eu estou dizendo para os senhores que existe uma possibilidade enorme, muito grande, de que eu não perca os meus direitos políticos, ou que o judiciário entenda, nem que seja através de uma liminar, tal qual aconteceu com o prefeito, que está aí no 6º ano, ó, o Chaves, a Dilma, no 6º ano de mandato, com uma liminar que não foi julgada. E ele pode trazer os melhores advogados do mundo para ir lá na Câmara mentir para vocês. Cabe a vocês acreditar ou não, porque aquilo que foi dito nada mais é do que uma mentira deslavada. O prefeito foi julgado e conseguiu ter
o julgamento suspenso por uma liminar que ainda não foi julgada. Esta é a grande verdade. Então, as possibilidades de que eu possa representá-los, seja como vereador, seja como prefeito, seja como deputado, seja como qualquer outra coisa, existem, são grandes. Não é uma determinação, os juízes e promotores tendem a seguir essa normativa, o que não quer dizer que necessariamente eles são obrigados a seguir. Então, são uma série de incertezas que existem. E além de todas essas incertezas, se a população não conseguiu entender que o que fizeram comigo foi uma bandidagem, uma união de mau caráter, com uma manobra legislativa para me deixar inelegível, e se porventura eu não estiver apto a concorrer a algum pleito, se eu apoiar qualquer pessoa que seja, minha esposa, Áurea, Rafael, o Niller, ou qualquer um que tenha lutado junto conosco, porque eu não vou simplesmente endossar uma pessoa porque ela é médica, porque ela é engenheira, porque ela é fisioterapeuta, porque a população acha bonitinho. Não vou fazer isso sob nenhuma circunstância. Eu vou lutar até o final do lado de quem lutou comigo. Então, se porventura não deu para o Thiago, que diferença faz? Olha, não deu para mim, vai dar para Maria Áurea. Eu peço o apoio de vocês. Olha, eu estou falando isso de maneira hipotética, tá? A Áurea nem é disposta a estar seguindo esse rumo, ela está. Eu só estou trazendo isso porque a Áurea, independente de qualquer circunstância, ela sempre ajudou. É uma mulher que conhece da área de saúde, de área administrativa, é uma mulher de uma hombridade, de uma retidão fora do comum. É uma mulher que não tem telhado de vidro, que eu colocaria minhas duas mãos no fogo para ela a qualquer minuto. Então, se eu uso o nome dela, é porque é uma pessoa que eu confio. Se amanhã eu puder falar à população, não deu para mim. Quem acredita em mim, se puder acreditar na Áurea, fico feliz. Se vocês não quiser continuar acreditando em Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa, o que é que eu posso fazer? Aí já não está mais nas minhas mãos. Eu passei, até a presente data, devo estar aí com 3 anos e meio me comunicando quase que diariamente com os senhores, com mais de 1000 vídeos publicados, entre vídeos de 1h30, 2 horas, 5 minutos, 10 minutos, 20, a maioria deles vídeos extremamente longos, trazendo informações minuciosas, extremamente detalhadas, para que os senhores entendam. Se no momento que os senhores poderão fazer algo de verdade, os senhores não quiserem fazer, o que é que eu posso fazer? Eu vou sair brigando com a população porque acreditou aí na boa e velha, bolorenta, fétida e podre política que sempre foi entregue para os senhores? Paciência. Paciência. Existe uma passagem, utilizando inclusive a figura do demônio encarnado em terra. Eu não quero nem ficar dizendo o nome para não correr o risco de ter a live derrubada, mas aquele cara lá da Alemanha, daqueles tempos nefastos, um dos mais sombrios que a humanidade passou, que eles mostram que em uma reunião com generais e soldados, ele pega um balde de milho, lança para uma galinha, a galinha chega perto dele, ele arranca-lhe todas as penas. Solta a galinha sai correndo, cheia de dor, ferida, e fica escondida num canto. Daqui a pouco ele pega de novo o balde com os milhos e joga, a galinha vem até ele para poder se alimentar. Então aquele que decidir tomar esse caminho, o que eu posso fazer? Nós estamos entregando para os senhores nada mais do que a verdade. E aí eu chego no ponto crucial. Antes de entrar, mais uma vez, na pauta da reunião que acontecerá amanhã, eu queria chamar a atenção dos senhores, porque chegou ao meu conhecimento uma coisa que talvez pode não ter nada demais, mas que, a princípio, eu não enxergo com bons olhos. Eu já trouxe isso para os senhores inúmeras vezes. Eu não entendo o porquê da nossa Santa Casa de Misericórdia
Todos são seres humanos, todos merecem ser amparados, acolhidos. Saúde é algo que tem que ser entregue indiferente de credo, cor, classe social. Eu sei disso tudo. Antes que apareça alguém que vá distorcer o que eu estou falando, eu sei de absolutamente isso tudo. Mas cada qual que tome conta primeiro do seu. A nossa Santa Casa vive em constante dificuldade. Minha filha ia nascer, eu não sabia se ia poder nascer aqui ou se não ia, porque essa Santa Casa estava fecha, não fecha. Meu filho, se não tivesse ido para Passos, graças a Deus, eu tenho certeza que possivelmente nem ele e nem a minha esposa eu teria aqui. Graças a Deus eu tive uma estrutura lá, porque o parto dela, eu já disse a vocês, é coisa pessoal, mas foi muito difícil. Do nosso segundo filho. E a Santa Casa continua prestando serviço para gente de Pratápolis, para gente de Jacuí. Qual a lógica nisso? Enquanto a população de Guapé está aqui, às vezes, passando dificuldade, tendo que esperar tempo para ser atendida, e não porque os médicos são ruins, novamente, porque os enfermeiros são ruins. Não são ótimos, excelentes. O problema é que precisávamos de mais. Precisávamos de um pronto atendimento que o prefeito não quis. Que nós fomos lá buscar, eu e Maria Áurea conseguimos até o projeto. Mostrei para os senhores que me acompanham há mais tempo e depois eu vou tentar resgatar isso para compartilhar novamente com os senhores. Ele não quis. Ele disse isso na Conferência Municipal de Saúde. E o que está se colocando como candidato estava do meu lado. Conseguimos o ultrassom, foi para a Santa Casa, cadê o ultrassom? Conseguimos energia fotovoltaica, o dinheiro foi, cadê o dinheiro? Cadê a energia? Então vivemos, infelizmente, nessa instituição, como um poço sem fundo. Não existe dinheiro que dá para manter aquilo. São lotes e mais lotes que é doado. E infelizmente não vemos absolutamente nada de grandioso. Ambulâncias leiloadas por 20 mil reais. Enquanto lá na comunidade do Santo Antônio não tem nenhuma. A comunidade de Santo Antônio é uma cidade. Lá é uma cidade. Se ainda não existiu alguém aqui nessa cidade que consiga entender que todas as comunidades merecem respeito, mas lá existe uma peculiaridade. Até porque não é só Santo Antônio, é Santo Antônio e Jacutinga. É quase que meia Guapé. Se eu não estiver muito enganado, se a minha visão não estiver muito distorcida, deveria sim ter políticas estabelecidas, diretas, para essas duas comunidades e para que essas duas pudessem dar o suporte para Pontal, para Penas, para aquela região. Não, eles tiram a ambulância de lá, deixam a população de lá ver navios e a vendem no leilão por preço de banana. Então são essas e outras coisas que me levam a manter a minha decisão e a falar para os senhores. Eu estou muito tranquilo. Para quem está apavorado, porque se o Tiago não tiver o nome de... estou nem um pouco preocupado com isso. Nem um pouco. Nomes nós temos. Nós teremos nomes, sim. A decisão vai estar na mão de vocês. Ordem do dia. Projeto de lei número 29 de 2023. Dispõe da alteração da lei municipal número 1939, de 11 de novembro de 2009, que define regras e cria tabela de preços para as balsas que ligam Guapé, Capitólio, São José da Barra e dá outras providências. Vocês estão entendendo, gente? É aqui que as coisas acontecem. Não é tomando cafezinho, não é fazendo festa, não é andando a cavalo e conversando aí com vocês que as coisas vão mudar, não. É aqui, ó. É aqui. Porque depois de estabelecido, depois da lei sancionada, aí não adianta chorar, não. Aí é difícil demais. E eu sei bem do que eu estou falando, porque a força que eu estou fazendo para derrubar essa bendita dessa lei da tarifa de cobrança de resíduo sólido, os senhores não têm noção. E não é fácil. Não é fácil, precisa ser feito antes. Entramos com o projeto de lei de iniciativa popular.
Todos viram o que aquele vagabundo dos cabelos grisalhos fez lá na Câmara. Qual que foi a posição desse grupo político que está se colocando como diferente e que está tomando um cafezinho com esse canalha? Enquanto Nezão, Alessandra, João lá do Pontal, Camilo, tantos outros mais. Quanta força essa gente fez, Roseles, Rogério, me perdoe os que eu não lembrei. Saíram lá de Santo Antônio, Pontal, Penas, Jacutinga, vindo aqui na Câmara para lutar, trazendo cartazes, coisa que nunca aconteceu na nossa cidade. Aonde estavam esses que estão se colocando como diferentes? No conforto de suas casas. Agora tomando cafezinho com filha de um demônio. E pessoas ainda me questionam: ah, Thiago, mas por que você não conversar? Vem para andar com nós. Mas a partir do momento que vier para conversar com a gente, é para andar com a gente. Não é para sentar com esse filho do capeta, não. Porque não tem sentido. Não tem a menor lógica. Então esse projeto está tratando de modificar essa lei que já é uma bagunça. Vocês estão entendendo? Ó, dispõe sobre a alteração da lei 1939. É uma lei que define a travessia em todas as balsas. E cada balsa opera de uma maneira. Nós pedimos a isenção da cobrança em todas elas para que o município pegue do dinheiro que é repassado por Furnas, na ordem de 7 milhões e meio, e pague o prestador de serviço, ou então coloque servidores, os marinheiros da prefeitura para poder trabalhar de graça para a população. Não, eles recebem, mas recebem da prefeitura, para que a população não tenha que desembolsar R$80 numa travessia. Agora eles vão limitar a gente do Araúna a fazer uma travessia por vez. Uma por vez. Já não basta o que fizeram com aquela comunidade. Já não deu. Já não massacraram aquela gente mais do que suficiente. E é aqui, ó, que vereador tem que trabalhar, ó. É aqui. É lendo isso daqui, é estudando e fala assim: não, eu não voto nisso daqui de jeito nenhum. Para vocês que estão me perguntando aí o que pode ser feito para alterar isso daí, vão lá na Câmara. Pressiona os patetas para não votarem, porque se eles não aprovarem isso, o prefeito não pode modificar, alterar a lei. Quem altera a lei é vereador. Quem determina como as coisas devem acontecer são os vereadores, que deveria ser a voz do povo. Não é o prefeito, não. O prefeito obedece. E cadê o grupo que está aí saindo? Não, porque o Thiago é isso, o Thiago é aquilo, que está tomando café com o advogado do demônio. Cadê eles para se posicionarem? Porque na hora que pedir voto, eles vão lá no Araúna, eles vão lá, já estão indo, né? No Santo Antônio, na Jacutinga, inclusive usando o meu nome. Então, para vocês que estão colocando Thiago, senão não vou preocupar com nome forte, não. Nome forte, qual é o nome forte? É do grupo. Não é um só, não. É do grupo. Um grupo de pessoas dispostas a se doar por outras pessoas. Quem é o prefeito? Todos. Projeto de lei número 30. Dispõe sobre a alteração da Lei 2.209, de 23 de fevereiro de 2022, que disciplina, olha a cobrança dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos, SMRSU, do município de Guapé, e sobre a cobrança dos serviços de manejo das águas pluviais urbanas e das outras providências. Eu não vou tecer aqui juízo acerca desse projeto, porque pode ser diversas coisas. Eu ainda não tive acesso ao projeto. Isso pode já ter uma determinação por parte do Ministério Público, cuja denúncia fomos nós, tá? Fomos nós que fizemos. O único que votou contra essa barbárie lá na Câmara fui eu.
O único que teve coragem suficiente para votar contra a urgência especial que pediram nesse projeto que aumentou a sua conta de água fui eu. Por quê? Porque eu pensei em vocês. Então eu não vou ficar preocupado se a turminha bonitinha, que fala baixinho, tá saindo aí tentando enganar vocês, não. Se vocês quiserem se deixar enganar, paciência. Vamos lá. Então esse projeto vai tratar da cobrança de resíduos sólidos, que pode ocorrer alguma alteração por determinação do Ministério Público, da Justiça, não sei. Ou pode piorar para os senhores. O que eu imagino que deve acontecer? No projeto seguinte, eu acredito que... Não é no seguinte, não. Peraí. É no outro. Eu vou pular um e vou ler o outro. Que possivelmente está correlacionado com esse da taxa de cobrança de resíduos sólidos, que é o projeto de lei número 32 de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir o programa de transição. Não é esse, não. Autoriza o Poder Executivo... Peraí, deixa eu ver, eu vou achar ele. 15 de novembro, autoriza o Poder abrir crédito, anulação, lei municipal, tarará. Autoriza o Poder Executivo, a lei municipal, dezembro, especial, anulação, dispõe sobre a fixação tarifa. Aqui, achei. Está lá embaixo, eles nem colocaram um do lado do outro. Eu acabei de ler para os senhores o projeto de lei número 30. Depois eu vou voltar no 31. O 37 dispõe sobre a fixação da tarifa básica social residencial para o manejo de resíduos sólidos e da outras providências. Olha que nojo, olha que baixaria, para não utilizar adjetivos mais fortes e mais grosseiros ainda do que eu estou utilizando. Vou ler de novo para os senhores e vou traduzir em uma linguagem mais acessível possível. É o 37, dispõe sobre a fixação da tarifa básica social residencial para o manejo de resíduos sólidos e da outra providência. Você sabe o que é isso? Primeiro o prefeito manda uma desse tamanho para cada um de vocês. Primeiro o prefeito desce a chibata em todo mundo. Os patetas vão lá e bate, prefeito. Bate mais forte, você está batendo é pouco. Desce a lenha na turma de Guapé. Cobra 300 na conta de água, que tá é pouco. Enquanto Piuí paga 30, que em Guapé vai ser 300, 400. Faz a turma que trabalha aí lavando carro sofrer, ralar, igual botina de cego. Desce a lenha na turma. Aí depois, prefeito, que você bateu bem, que todo mundo ficou revoltado, a hora que tiver faltando 1 ano e meio para a eleição, prefeito, sabe o que o senhor faz? O senhor lança o projeto lá, leia-se o projeto 37, dispondo sobre a fixação de tarifa básica social residencial para o manejo de resíduos sólidos e da outras providências. O que quer dizer isso? Que você vai lá no CRAS e vai conseguir uma certidão. Não, ó, esse aqui, ele vai pagar uma tarifa diferenciada, ou ele não vai pagar a tarifa. Primeiro ele te mete a faca, depois ele usa os mais simples como massa de manobra. Vai lá e manda todo mundo procurar um determinado vagabundo que se diz representante público lá no CRAS. E esse vagabundo passa, não, você fica tranquila, eu vou tirar a taxa de cobrança de água aqui, você está pagando R$75 a mais da sua conta de água? Não, está aqui o laudo, você não paga mais, você não paga mais, você não paga mais. Pronto, tá aí o assistente social de merda eleito novamente. E os comparsas deles, ao invés de entregar a cesta básica, agora eles fazem isso. Para que gastar dinheiro com cesta básica, sendo que a justiça já vai determinar, porque eles perderam em primeira e perderam em segunda instância. Eles sabem o quanto está difícil de fazer rolo com cesta básica. Ah, o Thiago não gosta, o Thiago contra os pobres. Não, pelo amor de Deus, é com você, cidadão mais humilde, que eu mais me preocupo. Na nossa concepção, se um dia nós tivermos condições de fazer alguma coisa de efetivo para os senhores, isso daqui vai ser revogado no outro dia. No outro dia, é renúncia de receita. Banana, arruma bons advogados e mostra que essa porcaria é inconstitucional. E vai ser para todo mundo.
Banana, mentira. Você que precisa de uma cesta básica, você não vai ter que passar a humilhação de ficar varrendo rua em troca de uma cesta básica, não. O município vai ter políticas de assistência social dignas para te dar dignidade, para te dar caminho, para te dar muito mais do que uma mera cesta básica. Para a gente não ser obrigado a ver a sacanagem que eles fazem entregando cesta básica para servidores que não precisam, que são comparsas desse sacana, e para outros bons servidores que poderiam estar recebendo todos de maneira transparente uma cesta básica para poder auxiliar nas despesas domésticas. A população mais humilde, recebendo, sendo entregue em suas casas, não tendo que passar a humilhação de ficar lá de madrugada na porta daquele inferno, daquele CRAS. Então tá dando para entender que agora eles vão utilizar a taxa de coleta de resíduos sólidos para poder conquistar o mais humilde e se mostrar bonzinho. Aí é que o vereador vagabundo volta a ser eleito, os vereadores vagabundos, né? Porque tirando ali uma pequena minoria, o resto, se der descarga, não sobra nada. Tá dando para entender que a política acontece aqui, não é em festa de peão. E não precisa necessariamente ser bonzinho, educado e falar baixinho para poder mostrar o óbvio para vocês. Até porque eu não sou nenhuma empresa de entretenimento, não. Eu não ganho dinheiro com isso. Nunca tive o objetivo de ganhar. Vamos voltar lá no projeto 30, né? O 30 eu já li, 31. Projeto Guapé rumo aos 100 anos. Como diria meu amigo Dominguinhos, 100 anos sem água, 100 anos sem estrada, 100 anos sem merenda decente para as nossas crianças, 100 anos sem evolução nenhuma, 100 anos com muita pouca vergonha. Não, vamos dizer assim, 100 anos não, né? Desculpa. Respeitando os bons que passaram, principalmente o Dr. Sano, que tem uma história incomparável na política nacional. Não é só aqui de Guapé, não. Não posso nunca generalizar e colocar essas pessoas no balaio desse fétido desse prefeito, não. Estamos aí caminhando para 16 anos nas amarras desse covarde e do grupo covarde dele. Então, 100 anos institui o Programa Mundial de Incentivo e Permanência na Escola para concessão de bolsas de incentivo com o intuito de reduzir a evasão escolar, promovendo aprendizado de estudantes. Que legal, né? Por que não fez isso no começo do mandato? Bacana, esse é válido sim. Tudo que pudesse ser investido na educação ainda é pouco. Mas por que não fez no começo do mandato? Por quê? Porque vão usar de novo. Aí vão pegar os estudantes, ó, eu tô dando uma bolsa aqui pro seu filho, ó, você tá vendo? Tô te ajudando. Essa é a política que eu sei fazer. Não esperem de mim outro tipo de política como essa turma tá fazendo, não. Eu não sei fazer isso, não. Eu não dou conta, não. De ficar saindo, calçando a cara e ficar contando mentira pra vocês, não. O que eles estão falando, eles não têm propriedade nenhuma. Nenhuma. Nunca estudaram. Quando eu prometi vir para essa vida, eu falei que eu estudaria. E foi isso que eu fiz e faço até hoje. Para entender. Projeto de lei número 32 autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir Programa Municipal de Transferência de Renda Cidadã. Vocês estão vendo a quantidade de projeto, ó? É o 31, o 32, o 37, todos os projetos que passarão pelo crivo do CRAS, da Secretaria de Assistência Social. Todos os projetos populistas. Todos. Dinheiro não dá em árvore, político não produz. Para ele fazer esse tipo de coisa, ele tem que arrancar no seu couro. Tem que arrancar 5 milhões e meio na cobrança de coleta de resíduos sólidos para poder depois repassar de maneira leviana. Continuar fazendo essa política porca. Que infelizmente alguns ainda cairão. Nossa, como o prefeito é bonzinho, tirou a taxa de cobrança de resíduos sólidos da minha conta. Nossa, o prefeito está dando lá um incentivo para o meu filho estudar, uma bolsa. Tudo calculado, meticulosamente calculado. Se quisesse o bem de vocês, isso era para ter sido colocado em operação lá no primeiro mandato dele. Não é agora, não. Lá no primeiro. Vamos para o 34. Todos de autoria do Executivo.
Autoriza o Poder Executivo a alterar a Lei Municipal 3005 de dezembro de 2022 e abrir crédito especial por anulação no orçamento do município de Guapé. Eu não sei qual que é essa Lei 3005, não. Tá vendo? Eles não falam, não especificam qual lei que é, ao que se refere, qual o valor que está sendo movimentado. Não falam nada. Nada. Aí vai aquele bando de pateta novamente resguardando uma parcela que ainda tem massa cefálica suficiente para poder ter um pingo de sanidade e representar a população guapeense. Porque, como eu disse e volto a dizer para os senhores, a esmagadora maioria, se der descarga, não sobra um. Projeto de lei número 35 de 2023 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial por anulação e dar outras providências. Vocês estão vendo? Se os senhores leem isso daqui, ou ouvirem, o que os senhores entenderão? Isso daqui tinha que estar publicado no site da Câmara, num linguajar acessível, mostrando para os senhores, vai ter movimentação de X mil reais para pagar os 41 mil reais de diária daquele menino traquino. Sabe quanto que ele ganhou para ir lá em Brasília? 9.600 conto. Só 2 garotinhos, assessores do Nelson, foi 80 mil reais. Só 2. Considerando do prefeito as bolachinhas rosquinhas, dá 330 mil. 10 barão para ir para Brasília, achar que você ganhava. Não ganhava isso tudo. Se eu tivesse na Câmara, eu votaria contra esse aumento. Vocês sabem bem que eu votaria, porque era mais do que suficiente. Mas nunca tratei de maneira leviana. Projeto de lei número 35 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial por anulação. De novo, mais um. Ninguém sabe nada. 36. Autoriza o Poder Executivo a alterar a Lei Municipal 3005. De novo, a Lei 3005. O 34 e o 36 trata de alteração no projeto. Eu vou estudar isso, depois eu falo com os senhores. Do projeto 3005 de 2022. Deve ser projeto de lei orçamentária. Projeto de lei número 37 é o que eu falei do populismo, que agora eles vão começar a comprar gente humilde, isentando eles do pagamento da taxa de coleta para resíduos sólidos, se colocando aí como bons samaritanos. Projeto de lei número 38 de 2023 dispõe da criação do Programa de Recuperação Fiscal do município de Guapé, denominada Refis. Guapé rumo aos 100 anos e dá outras providências. Não, vou te falar um negócio, viu? Projeto de lei número 39 autoriza o Poder Executivo a alterar a lei municipal. De novo, 3 projetos que tratam dessa lei municipal 3005. Isso deve ser orçamento, certeza. E abrir crédito especial por anulação no orçamento do município de Guapé no exercício financeiro de 2023 e dar outras providências. Tem que alterar mesmo, né? Tem que pagar. O commander, né, prefeito? Quase 300 barão, tem que pagar a diária dos seus meninos traquinos, né, dos seus assessores, jovens assessores, né, que te auxiliam muito bem, diga-se de passagem, e a gente sabe como eles estão te auxiliando. Projeto de lei número 41 de 2023 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial por anulação e dar outras providências. Tá vendo? Quarto sobre crédito especial que ninguém sabe nada. Da onde que vai, para onde que vai, quanto que é, nada. Projeto de lei número 22 de 2023 estabelece as diretrizes orçamentárias para a elaboração. É um Ctrl-C, Ctrl-V que eles vão dar naquilo lá. E detalhe, agora que eu lembrei de uma coisa, detalhe, muito importante. Conversando com o Celcinho essa semana, Celcinho me falou que foi conversar com aquele advogado competente, com assessor jurídico. E eu tô falando do assessor jurídico, é servidor público, eu tô tecendo minhas críticas a ele, ponto. Manda ele me processar de novo, ele gosta muito de fazer isso, já me processou, a gente vê na justiça como é que vai dar. O que vai dar? A respeito da emenda impositiva, que eu lutei para poder ser aprovado, para que nós tivéssemos condições. Já houve, enquanto lá eu estava, uma tratativa entre eu, Celcinho e Nena, de direcionarmos a parte que nos caberia na emenda impositiva para dar início à obra do pronto atendimento. Mas, cadê
que eles colocaram a lei, a emenda impositiva em exercício? Cadê que eles destinaram para os vereadores o valor pertinente para cada um indicar como gostaria de gastar esse recurso com a população, com o povo? Aí diz o Celcinho que foi conversar com o periquitão Lui do OAB, e o mesmo diz, pois é, tá lá na lei, né? Mas por que vocês não cobraram? Mas não é obrigação dele, ele não tá ganhando um belo salário para ir lá de turista e fazer as falcatruas, as articulações dele lá dentro? Não caberia a ele estar orientando os vereadores? Ô, senhores vereadores, aqui ó, tem a emenda impositiva dos senhores, ó, é pouquinho, mas 83 milhões de orçamento, 83 milhões vezes, quanto que vai dar? Eu não lembro quanto que é, acho que é 1,2. 83 milhões no orçamento vezes 1,2% dá... eu não sei que conta que eu tô fazendo aqui não, me desculpem. Mas dá uma cifra bem significativa mesmo, acho que dá 90 e poucos mil reais, 100 mil reais para cada um. Não, isso pode ser acrescido. Cadê o servidor público? Servidor público que deveria estar servindo ao público, ao povo, em especial orientando os patetas para que os patetas pudessem representar da melhor maneira possível o povo. Não, mas ele falou que o prefeito não é, como me lembrou muito bem o meu amigo Wilson, um advogado que fala que o prefeito não é obrigado a cumprir lei federal. Ele é prefeito, ele só cumpre lei estadual. A Constituição para o prefeito e nada é a mesma coisa aos olhos do periquito Lui da OAB. Ai, ai. Ah, bingo! Esse é bonito. Esse é bonito. Esse aqui, amanhã eu peço que os senhores estejam atentos. Veto integral ao projeto 04 de 2023. O que é isso? Os patetas apresentaram um projeto, diga-se de passagem, muito bom. Na minha concepção, eu particularmente não gosto de foguetes, essa barulhada que judia de animais, que crianças autistas, então nem se fala o mal que isso causa para doentes, para idosos. Para mim não deveria existir fogos sob nenhuma circunstância, a não ser aqueles que só fazem pirotecnia de iluminação. Som nenhum, esses estampidos aí, isso só causa estorvo. Essa é a minha opinião. Ah, Tiago, tem gente que vai te criticar por conta disso. Paciência, cada um pensa de um jeito. Então os patetas apresentaram esse projeto de lei. O que o prefeito fez? Não, eu que mando. Não. Essa lei eu não aceito, eu não vou sancionar. Aí o detalhe acontece da seguinte maneira, para vocês que não têm conhecimento específico. A Câmara, ela tem o poder de derrubar o veto do prefeito. Ou seja, a Câmara apresentou um projeto de lei. O prefeito, depois de votado e aprovado, sobe para a sanção do prefeito. A partir do momento que o prefeito sanciona, aquela que foi votada torna-se lei. Então o prefeito pode vetar, fala, não, eu não vou sancionar esse projeto. A maioria das vezes essas sanções se dá em projetos que trata de orçamento. Às vezes sobe alguma lei e o prefeito fala, não, eu não tenho dinheiro para isso. Não tenho orçamento para isso, então eu estou vetando. Mas a Câmara pode derrubar o veto do prefeito. Mais uma vez, para os senhores entenderem com mais clareza ainda, prefeito obedece. Quem manda é a Câmara. A Câmara manda, o prefeito faz. A Câmara é a voz do povo. A voz do povo é soberana. Então, o prefeito é apenas um servidor público no mais alto nível do poder executivo municipal. Então, a Câmara tem poder para derrubar o veto. Os patetas mandaram a lei e o prefeito falou, não. Os patetas podem muito bem falar assim, prefeito, baixa a bola, cala a boca, é lei. Se o senhor não sancionou, nós promulgaremos essa lei aqui na Câmara e passa a ser lei, ponto final. Aí se o prefeito quiser
rever isso daí, ele vai ter que acionar o judiciário, para o judiciário tomar posição se é constitucional ou se não é constitucional. E a lei, ela é totalmente constitucional. Agora, amanhã, os senhores observem a posição subalterna, submissa, sadomasoquista dos seus representantes públicos. Mais uma vez, deixando à parte disso daí os bons vereadores, que é a minoria. Projeto de lei número 28, dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura do município de Guapé e dá outras providências. Bom, cultura, eu particularmente adoro a maioria das representações culturais. E eu digo a maioria porque, infelizmente, hoje a gente está tendo que fazer um pente fino, porque tem muita coisa que está sendo imposta como algo dentro do que concerne cultura, e infelizmente nós sabemos que não é. Haja vista essa imposição absurda, surreal, demoníaca que está acontecendo de cima para baixo por parte principalmente da grande mídia, falando em crianças trans. Isso não tem cabimento, isso não tem nome, não quer dizer que eu não respeite quem optou por uma outra posição sexual. Eu não me preocupo, não discrimino e nunca discriminarei. Agora, eu discrimino sim aquele que se considera diferente e que zomba da nossa religião, da minha fé, daquele que sobe de cueca em cima do maior símbolo que nós temos do cristianismo, da cruz, aonde Cristo morreu para lavar os nossos pecados, aonde aquele que veio aqui trazer para nós o maior exemplo, o caminho, a verdade e a vida, e vem um grupo de pessoas e se julgam no direito de zombar. Aquele imbecil daquele Fábio Porchat e companhia limitada que debocha do cristianismo. Aí eles podem tudo. Então, só para poder pontuar acerca de cultura, porque por parte da cabeça desse prefeito e, infelizmente, da secretária de cultura, eu tenho certeza que converge para com esses absurdos. Haja vista que teve um posicionamento, eu não vou citar o nome, eu vou citar que foi uma vereadora, não estou falando nem se é aqui de Guapé ou se não é, eu até imagino que seja, tá? Estou colocando aqui de maneira bem abrangente, não estou apontando o dedo para ninguém, mas chegou essa informação até a minha pessoa, inclusive pessoas me procuraram aqui dentro da minha casa, para me dizer que uma vereadora posicionou frente a uma pessoa que faz parte de uma determinada religião, dizendo que odeia crente. Muito bem, muito bem. Uma vereadora que representa a população. Essa população, frente à Constituição, o nosso Estado é laico. Cada um segue a religião, religiosidade que bem entender. E nós chegamos ao ponto de uma que se faz de vítima, de coitadinha, dizer que odeia crente. Não, eu não odeio ninguém, nem ela eu consigo odiar. Eu tenho repulsa a ela, eu tenho repulsa a esse tipo de comportamento, a esse tipo de comentários, porque eu respeito os meus irmãos evangélicos, como eu respeito os meus irmãos católicos, como eu respeito os meus irmãos espíritas, como eu respeito os meus irmãos protestantes, como eu respeito os meus irmãos ateus, como eu respeito todos. Cada um segue a vida que bem entender e considerar correta. Agora, aquela que recebe, inclusive, do crente, dizer que odeia crente, que vai barrar projeto de lei porque ela não suporta crente, é isso daí que, infelizmente, domina a política no nosso município, no nosso estado, na nossa nação. E é por isso que, lamentavelmente, continuamos de mal a pior. Já me alonguei bastante. Agradeço aí a atenção de vocês no domingo aí me acompanhando, no Instagram, Facebook. E mais uma vez eu peço que estejam atentos, que tenham serenidade, pelo amor de Deus, gente. Fizeram pesquisa que o Thiago não tem chance nenhuma. Eu não estou nem me colocando como candidato, que diferença isso faz? Nem sei se serei eu, se será outra pessoa. Porque o fulano é uma boa figura. É uma boa figura
possivelmente um bom profissional, um bom marido, um bom pai, já é um bom caminho, já é algo muito bom. Mas a partir do momento que senta com o demônio, ou anda com Deus, ou anda com o diabo. Eu não ando. Eu posso até me enganar, posso até ser persuadido, isso acontece, o erro é inerente do ser humano, mas declaradamente, nem a pau, pica-pau. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Nós estamos, sim, o nosso grupo, já desenhando dentro do que concerne a democracia, as leis vigentes, estabelecendo os partidos que teremos para poder oferecer para os senhores os candidatos a vereadores, o possível ou a possível candidata a prefeita. Não estou escondendo isso de ninguém. Disse que seria político, Deus está me dando condições, eu continuo como político e continuarei enquanto Deus me der força, vida e caminhos para que assim eu o faça. Mas não esperem que da nossa parte terá pirotecnia, que terá lives majestosas, cheia de efeitos especiais, que teremos aí carretinha puxando o político em cima, torrando gasolina de quase R$6 o litro, para poder ir aqui e acolá. Não, gente, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Primeiro, porque não temos condições. E segundo, não é justo, não é ético, não é limpo torrar dinheiro de tributos, de impostos, ou entrar no bolso de empresários demoníacos para poder ficar devendo e pagar com o seu dinheiro depois. Porque não imaginem os senhores que o poder público faz milagre. Já disse, o poder público não produz absolutamente nada. Dê uma pesquisada lá no site Transparência, por mais que ele seja oculto, embaçado, cinzento, uma informação aqui, outra acolá, os senhores acabam encontrando. Dê uma olhada ao seu redor. Nós vivemos numa cidadezinha de 15 mil habitantes. Dá para os senhores verem aquela pessoa que não tinha nada e enriqueceu misteriosamente. Não é difícil. Basta ter um pouquinho de curiosidade. E para isso acontecer, faltou lá na Santa Casa. Às vezes saiu de lá. Tem amigos meus que trabalham aí, que tiveram herança, um pedacinho de terra, que estão aí lutando a vida inteira e não conseguiram enriquecer. Por que que vereador sai, passa um mandato, 2 e compra fazenda, e compra mercado, e não é um ou outro não, tá? Não estou apontando o dedo para uma figura não, é a grande maioria. Por que que vereador coloca filho, tio, pio? Bom, papagaio, periquito, tudo dentro do poder público, e depois vão lá e apostilam essas pessoas ainda. Passou para faxineira, mas ganha 10 mil. Beleza. Saia no seu lombo. É no meu. Então estejam atentos. Parem de esperar um salvador da pátria, o Papai Noel, o bom moço. Isso não existe. Isso não existe. Poder público é uma engrenagem. E para ele funcionar, ele precisa de várias mentes pensando na coletividade, não de um ser soberano determinando o que deve e o que não deve acontecer. Faz o que eu mando, senão passa lá no RH e pede as contas. Os senhores viram e estão vendo tudo. Está na mão de vocês, está chegando. Forte abraço, obrigado pela atenção, fiquem todos com Deus. Bom final de domingo, bom descanso e que amanhã seja uma segunda-feira muito próspera, uma semana muito abençoada para todos nós. Grande abraço, fiquem todos com Deus e vamos retomar o controle.